Olá, ao vivo com você para transmitir para você essa mensagem, para transmitir para você conhecimento, para transmitir para você aplicação pessoal. Eu tenho certeza que você não vai sair desse vídeo da mesma forma que você chegou, porque eu acredito de verdade que você pode fazer o melhor. Existem somente duas pessoas na história da humanidade. E você pode me perguntar, Jonatas Aguiar, quais são essas duas pessoas? Uma das pessoas, ela é mais conhecida como aquela pessoa que sempre precisa da ajuda dos outros, sempre precisa que alguém esteja levantando ela, sempre precisa que alguém pegue na mão dessa pessoa. Essa pessoa que existe na face da Terra é uma pessoa pelo qual ela está sempre reclamando da vida. Se chove não está bom, se dá sol não está bom, se está frio não está bom, se está calor também não está bom. Se tenho o que comer na mesa está bom, se não tenho o que comer na mesa também não está bom. Nada está bom para essa pessoa. É um tipo de pessoa que tem na face dessa terra, desde o início da humanidade até os dias atuais. Que pessoa é essa, Jonatas? É a pessoa que se queixa, é a pessoa que vive dizendo que a culpa é dos outros e não dela. Ou seja, é uma pessoa que está sempre colocando o fardo nas costas dos outros, não é responsável pela sua própria vida. O que eu vou falar aqui não tem como você desver. Você está vendo, você sabe agora. É como alguém que iria tomar um copo de água e não sabia que era veneno e morreu tomando veneno. Não sabia, então morreu sem saber, morreu feliz porque não sabia que era veneno. Agora a pessoa sabendo que é veneno, o que a pessoa deve fazer? Não tomar. E essa é a precaução que nós devemos ter, ser prevenidos, saber o que estamos fazendo. A pessoa que existe, a primeira pessoa que existe, é uma pessoa que muitas vezes coloca a culpa nos outros de tudo que está acontecendo na vida dela. A culpa da vida dos outros, ela coloca a culpa no pai, coloca a culpa na mãe, coloca a culpa no tio, coloca a culpa na tia, coloca a culpa no vizinho, coloca a culpa em todo mundo. E menos ela acessa essa culpa, menos ela assume a responsabilidade. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é chamada vítima. Sim, as vítimas nunca vencem. Essa é uma realidade que nós temos que ter dentro da nossa mente, que vítimas nunca vencem. Infelizmente, as vítimas são aquelas pessoas que são chamadas de coitadinho, coitadinho dele, coitadinha dela, olha, tadinho. Não. Quando você falar, verbalizar essa palavra, cuide bem para quem você vai mencionar essa palavra. Seja para o teu filho, seja para um parente, ou para um amigo, ou para um conhecido. Por quê? Essa pessoa pode pegar para ela, essa criança pode pegar para ela que realmente ele é um coitadinho e gostar desse elogio, e aí nasce não um protagonista, mas nasce uma vítima. A segunda pessoa é a pessoa que ela vê energia em todas as coisas. Ela vê força em todas as coisas. Ela vê esperança em todas as coisas. Digo isso porque essa pessoa está sempre vislumbrando um futuro, mas ela vive no presente. Ela não está em expectativa de vida. Ela vive o presente, fazendo o melhor que ela pode com as condições que ela tem, para quando ela tiver mais condições ainda, ela venha fazer melhor. Essa pessoa é uma pessoa pelo qual está sempre agregando valor na vida dos outros. Quando o tempo está bom, essa pessoa diz graças a Deus. Quando o tempo está ruim, essa pessoa diz graças a Deus.
Quando o tempo está frio, essa pessoa diz graças a Deus. Quando o tempo está bom, essa pessoa diz graças a Deus, porque ela sabe que todas as coisas, sejam elas ruins, sejam elas boas, vai acrescentar em alguma área de sua vida, vai trazer algum aprendizado para ela. Esse conteúdo que eu estou passando aqui vai chegar um determinado tempo em que muitos procurarão ter esse conteúdo, muitos procurarão aprender isso. E agora entenda, o protagonista é a segunda pessoa, é aquele que faz o que tem que ser feito. Napoleão Hill, ele já disse o seguinte: uma vítima, ela não vence. Um vencedor, ele não desiste, ou seja, os desistentes nunca vencem, os vencedores nunca desistem. Então o segredo está em você acreditar que você pode fazer o impossível acontecer. Mas Jonatas Aguiar, o que é isso? Fazer o impossível acontecer. Fazer o impossível acontecer é você estar sempre procurando inovar e fazer coisas novas, e alguém olha e diz assim: não é possível que ele fez isso. Ou seja, você já fez o impossível. Você pode fazer um impossível, que é ajudar o Jonatas Aguiar. De que forma? Você pode pegar na mão do Jonatas Aguiar, compartilhar os vídeos do canal do YouTube Jonatas Aguiar e para outras pessoas, para que outras pessoas possam também acessar o conteúdo, para que outras pessoas também possam ter esse conhecimento que você está adquirindo de forma gratuita. Nessa live, eu quero falar para você sobre o perfeccionismo. E de onde eu estou tirando esse conteúdo? Esse conteúdo eu estou tirando da aula 11 do módulo 1 do curso Ciclo da Maestria que eu adquiri nesse ano de Wendel Carvalho. Sim, é uma jornada de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, tanto na área emocional, na área material e na área sentimental. Dentro desse curso, nós conseguimos identificar muitas coisas que nos travam, que nos impedem e que nos fazem parar no caminho. E uma das coisas que fazem a gente parar no caminho é o chamado perfeccionismo. O que é o perfeccionismo? É você olhar para uma coisa, ou para alguém, ou para um bem que você tem. Você olhar para alguém, ou olhar para um bem que você tem, é você olhar para algo e você simplesmente fazer o seguinte: em vez de você ser grato por aquilo que você tem, você acha que aquilo é imperfeito. Por que que os homens procuram trair suas esposas? Porque eles ficam procurando um perfeccionismo que não existe nas outras mulheres. Fica procurando uma perfeição na vida da sua mulher que não existe. Nós somos seres errôneos, seres falhos, seres que vão errar, que vão fazer coisas erradas. Só que é tudo um cuidado, é tudo um vigiar, saber o que se está fazendo para que não venha a ocorrer, então, um distanciamento. Por isso que a esposa, o esposo trai a esposa trai a esposa em busca de um perfeccionismo. Eu acho que isso está errado, eu acho que aquilo está errado, e não usa mais o modo racional, só usa as emoções. E aí a carne, ou seja, os desejos sexuais falam mais altos, e aí vem o que? A traição. Mas isso é consequência da falta de caráter? Isso é consequência da pessoa não saber dar respeito? Mas também é de uma programação mental. Olha só,
A nossa mente, ela foi programada pelas nossas crenças. Tudo aquilo que nós ouvimos, vimos e sentimos na nossa infância, do 0 aos 12 anos, mais forte entre os 0 e os 8 anos de idade, é o que trouxe as nossas crenças, sejam elas limitantes ou sejam elas possibilitadoras, crenças que nos empoderam. As crenças limitadoras são tais como o dinheiro é sujo, são tais como o homem não presta, são tais como todo rico é ruim. Essas crenças que são colocadas dentro da nossa cabeça, a crença do pai que era ausente, então eu vou ser ausente ou vou ter um esposo que não vai ser ausente com o meu filho. Tudo isso gera dentro de nós crenças limitadoras. O que são crenças limitadoras? São as coisas que nós acreditamos ser verdades absolutas, que não podem ser mudadas. Essa é a programação mental que nós recebemos no decorrer da nossa vida. Tudo isso pode ser mudado, tudo isso pode ser reconfigurado, tudo isso pode ser modificado, mas não depende de mim, não depende nem de Deus ou do universo, não sei qual nome você dá, eu chamo de Deus, de Jeová. Nem ele pode resolver por você. Você tem que resolver por si próprio. Você tem uma coisa chamada livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio te dá escolha para você fazer o que você quiser. Se você disser que pedra é pau, pedra vai ser pau. E tá tudo bem. Só que tem um porém. Você sabe que lá dentro não está bem. Não existe mudança fora sem mudar dentro primeiro. Não tem como eu ter muito dinheiro, por exemplo, se eu não souber administrar o pouco que eu tenho. Então, você aprendendo a administrar o pouco que você tem, você começa a receber mais. Mas eu não recebi, Jonatas Aguiar, um aumento do meu patrão. Não importa. Sabe por quê? Porque você está mandando uma mensagem para Deus dizendo: eu aprendi a administrar um pouco. Agora eu sei que o Senhor me dará sabedoria, conhecimento através dos livros, através dos vídeos que eu vejo, através das palestras que eu participo. Eu vou receber esse conhecimento. E então eu vou colocar ele em prática. E aí você vai ter mais fontes de renda. E você tendo mais fontes de renda, você terá mais dinheiro. E você tendo mais dinheiro, se você sabe bem administrar, você vai ter mais e mais e mais. É uma coisa que vem de uma forma automática. Automática para que você venha a ser o seguinte: um milionário, um rico. Jonatas, eu não quero ser rico. Jonatas, eu não quero ser um milionário. Tá tudo bem. Se você souber ao menos administrar as tuas emoções, se você souber ao menos administrar os teus sentimentos, se você souber ao menos administrar a tua vida espiritual, todas as outras áreas irão bem e irão evoluir de uma forma automática. Só que não pode haver o perfeccionismo. Quanto mais perfeccionista você for, quanto mais perfeccionista você for para comprar alguma coisa na tua vida, se lançar num projeto, abrir o próprio negócio, vai demorar mais. Pois quanto mais medo de errar, pior vai ser a tua qualidade de vida. Quanto mais medo de errar, vai trazer pior qualidade de vida para você. Quanto maior necessidade de controle, de certeza, a inabilidade de lidar com uma pequena falha, com um pequeno desajuste, pior vai ser a sua vida, a sua qualidade de vida.
É necessário você fazer todos os dias. Pode ser pouco, mas faz todos os dias o que deve ser feito. Todos os dias você deve parar e pensar. Será que hoje eu administrei bem o dinheiro que eu recebi? Será que hoje eu fiz o que deveria ser feito? Será que o meu dia foi produtivo ou então eu fiquei só no TikTok? Nada contra. Eu olho, eu vejo, eu observo também o TikTok. Mas eu digo para você, o que você tem feito para o teu dia se tornar produtivo, para que você tenha qualidade de vida? Você tem feito as coisas certas sem medo de errar? Você tem se arriscado? O negócio é fazer o que deve ser feito. Na vida, nós colecionamos erros. É como se você pegasse um pote e você começasse a colocar dentro desses potes erros. Você vai montando uma pilha. E eu não estou dizendo para você que você vai montar uma escada e vai subir através desses erros. Não. Não estou influenciando você a errar. Mas eu estou dizendo para você o seguinte. Você deve entender que cada pote de erro que você tem, você aprende muito mais com os teus erros do que com os teus acertos. Então, comece a fazer. Erre mesmo, falhe mesmo, mas não deixe de fazer o que deve ser feito. Porque senão vai gerar dentro da tua cabeça o que nós chamamos de pendências. O que são as pendências se não são coisas que você poderia ter feito? Aí entra uma palavrinha que quem sabe você nem sabe o que significa, mas eu vou explicar para você. A procrastinação. Procrastinar é deixar para amanhã ou deixar para depois o que se pode fazer hoje, o que pode fazer agora. E aí você deixando para depois gera dentro da tua cabeça as pendências. Você está pensando assim, eu vou falar isso tal dia, eu vou fazer aquilo tal hora, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo agora, mas você pode fazer. E aí acaba gerando pendências dentro da tua mente, acaba gerando culpa dentro da tua mente. A pendência é uma culpa. E essa culpa é como se fosse um demônio gritando dentro da tua mente, dizendo, viu, você é incapaz, você não pode, você é não merecedor, você não merece a vida que tem. E aí começa a vir o quê? O estresse, porque o acúmulo de culpa, o acúmulo de pendência, o acúmulo de coisas a fazer te causa estresse. E esse estresse te deixa irritado, esse estresse te deixa preocupado, te deixa ansioso. E a ansiedade, ela traz para nós doenças para o nosso corpo físico. Então não deixe de fazer o que deve ser feito, porque o deixar para depois, ou deixar para amanhã, pode trazer consequências até de morte para você. Por quê? Porque se um órgão teu estiver ruim e for afetado por essa energia negativa, por essa pendência, por essa preocupação, porque através da preocupação, o teu cérebro ele vai produzir um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio que corta os hormônios bons, chamado hormônios da dopamina, oxitocina e também da testosterona. E isso vai gerando dentro de você muita dor. Se você começar a buscar fazer o que deve ser feito, você vai gerar dopamina saudável dentro de você. O que é dopamina saudável? É você se sentir satisfeito com algo que você fez durante o dia, ou durante a noite, ou durante a semana. Você escolhe. Você deve ter prazer
de estar ligado na tua jornada e não a vitória. Ou seja, você deve amar o processo, deve amar a caminhada. Ah, mas Jonatas, é difícil de chegar, eu não consigo chegar, não tem como, não dá. Será que não tem como? Será que não é possível mesmo? Ou você está dando desculpa? Ou você está ativando a vítima, que eu falei no início do vídeo? Você não nasceu para ser vítima. Você não nasceu para ser um coitadinho e colocar a culpa em todo mundo porque as coisas não dão certo na tua vida. Você nasceu para ser protagonista, para ter crenças possibilitadoras dentro de você, que te possibilitam, que te erguem, que te elevam. Mas como eu faço isso, Jonatas Aguiar? Tendo inteligência emocional. O que é isso, Jonatas Aguiar? Eu não sei o que é inteligência emocional. Inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, que é o que fez a teoria da inteligência emocional, que deu início ao estudo elementar, um dos maiores estudiosos, ele disse que a inteligência emocional, em certos fatos, são saber controlar as emoções, usar a emoção certa, na hora certa, com a intensidade certa. Ou seja, o tempo está passando. E se o tempo está passando, o que você tem feito do teu tempo? O que você tem feito das horas do teu dia? O teu dia tem sido produtivo, as horas você chora para que passe ligeiro, para que o teu dia chegue, ou que a noite chega para você dormir e ficar em paz? Ou você simplesmente vive e não sobrevive? Sobreviver é você viver um dia após o outro como se não houvesse amanhã. É a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Viver dessa forma, deixando a vida te levar, você não vai viver o melhor que Deus tem preparado para você. Diminua o nível de perfeccionismo, porque isso pode afetar o teu emocional. Tudo tem que ser perfeito. Não, se não for assim, se não tiver aquela mesa, se não tiver aquelas coisas, se não... Não é o perfeito. Deve ser feito e não perfeito. Faça. E se der errado, deu, pelo menos você fez. Então não procure o perfeito. Você vai chegar a um grau que você vai dizer, tá bom, tá perfeito. Vão olhar e dizer que é perfeito. Só que sempre vai ter alguém para te criticar. Sempre vai ter alguém para te elogiar. Mas nem a crítica, nem o elogio deve te parar. Você deve continuar. Se te criticarem, continua. Se te elogiarem, continua. Porque tanto a crítica quanto o elogio têm o poder de paralisia. Então, continua na caminhada. Faça o que deve ser feito. Walter Longo, ele fala sobre o suficiente bom é começar a se comparar com os outros, pessoas. Não deve se você comparar com os outros. Eu queria ser como o fulano, eu queria ser como o ciclano. Exemplo é uma coisa. Você querer ser como aquela pessoa, se comparar a outra pessoa, isso vai fazer com que você queira ser igual àquela pessoa. E aí, quando você vê que não conseguiu, a frustração entra, a pendência entra e a culpa entra. E aí a vítima, em vez de ela ser amortecida, morta, não. A vítima volta e aí gosta de ser passada a mãozinha no cabelo. Tadinho, ora, ele passou por isso, ora, ela passou por aquilo, eu vou ajudar. Coitadinho, vou dar a mão para ele, ora. Não que a gente não precise de pessoas para nos ajudar, gente, entenda. Nós somos seres individuais, porém, nós somos seres que devemos nos associar com as pessoas.
Mas a gente deve estar num ambiente de pessoas que vão nos colocar para cima. Você, é você que está me vendo nesse momento. É a média das 5 pessoas que cercam você. Se as pessoas que cercam você fazem fofoca, se as pessoas que cercam você não sabem cuidar do seu dinheiro, se as pessoas que cercam você são relaxadas, se as pessoas que cercam você, elas vivem se queixando da vida, se as pessoas que cercam você são pessoas negativas, você vai ter tudo isso na tua vida. Porque você é a média dessas 5 pessoas que você convive. Jonatas, mas como é que eu faço para me desvincular dessas pessoas? Você não precisa deixar de falar com elas. Você só não precisa se deixar levar por essas pessoas. Ou seja, se ela começar a falar mal da vida dos outros, você muda para outro assunto ou sai daquele ambiente, porque você não quer ser um fofoqueiro, uma fofoqueira. Se essa pessoa começar a se queixar da vida dela e falar, nossa, mas está difícil, como está cara a gasolina, porque o gás, porque não sei o que mais. É simples. Ou você muda de assunto, ou você sai do ambiente. E a pessoa vai entender que você não gosta de ouvir queixas. Se a pessoa começar a pegar e falar, dizer assim, porque as coisas só estão assim por causa do fulano, por causa do Beltrano. Se você aceitar o assunto vai continuar. Então você corta o assunto, sai e você consegue continuar com sua amizade. Quem sabe, eu já perdi muitas amizades por isso. Por quê? Porque eu não aceito certas coisas. Geralmente, se a pessoa importa tanto com você, ela vai ligar perguntando se você precisa de um pão. Ela vai ligar precisando se você precisa de dinheiro. Ela vai ligar precisando se você ligando, dizendo se você precisa, perguntando se você precisa de alguma coisa. Mas geralmente as pessoas só vão te mandar mensagem, aquelas que são negativas, só vão te mandar mensagem quando você estiver ruim. O que aconteceu? Vai parecer que estão se importando com você. E não é verdade. Só são as fofoqueiras para contar para os outros. Os fofoqueiros para contar para os outros. Então você deve entender que você escolhe as pessoas que vivem na tua vida. Que vivem na tua história. Fazer o suficiente para as pessoas se compararem. Para parar de começar ou funcionando. Com o tempo vem o avanço e os recursos. O primeiro passo é melhor que nenhum passo. Ou seja, você dar um passo é melhor do que não dar nenhum. É melhor que zero. O negócio que foi feito com um monte de erro é melhor do que o negócio que nunca foi feito. É muito simples. Se você não fez nada, o que as pessoas vão dizer? Ele é um parado. Se você fizer alguma coisa, as pessoas vão dizer, ele quer se aparecer. Então você deve fazer. É melhor você fazer um monte de coisa que não dê errado que dê errado do que você não fazer nada. Então deve ser feito. O que fazer? Baixar o nível de exigência. Trabalhar o suficiente bom. O que para mim talvez seja 50%, para as pessoas vai ser 90, 120. As pessoas precisam de uma palavra de você. Você que está nessa live, você só está aqui porque você precisa dessa palavra, você precisa ouvir, você precisa conhecer, você precisa ser instruído. Por isso que você está aqui. Você precisa aprender. Ou seja, o teu 10%, o teu 50%, você diz, não, mas não está tão bom assim. Mas para outra pessoa, quem sabe é 90, é 100, 120. Para mim, por exemplo, ainda não está bom. Eu não tenho uma câmera suficiente boa, eu não tenho eu não tenho muitas coisas, mas tem porém. Eu faço com as condições que eu tenho.
para agregar valor. Então é necessário começar com o que tem. E você que ficou até aqui nesse vídeo, eu vou deixar uma tarefa para você. Pega um projeto seu que você tem e faça o que deve ser feito. Faça esse projeto. Coloque esse projeto em ação. E aí você vai ver que as coisas vão acontecer. Mas não queira perfeccionismo. Pelo contrário, queira as coisas certas da maneira que você tem, com as condições que você tem. Faça o que você tem com as condições que você tem. Quando você tiver com melhores condições, você faz melhor ainda. E esse foi o vídeo de hoje sobre perfeccionismo. Obrigado para você que ficou até aqui. Meus parabéns para você que assistiu o vídeo todo. Tem vídeo novo chegando aí. Um abraço do Jonatas Aguiar. Se inscreve, deixa o like, comenta e compartilha os vídeos. Um abraço. Valeu.